Glória a Deus, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, ou meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Mais uma vez, disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Amém, queridos? Uma palavra do Senhor Jesus aos discípulos que estavam ali, ele falando, isso é uma palavra que ele trouxe à multidão, e eu quero fazer isso ecoar sobre nós, porque essa mensagem, essa palavra do Senhor, ela ecoa sobre nós ainda nos dias de hoje. Amém, queridos? Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. A palavra nessa noite que eu quero deixar no teu coração e no meu coração, ela tem como tema isso: siga-me você. É uma palavra de Deus para cada um de nós, dizendo: olha, siga-me você. Deus está olhando para cada um de nós, indivíduos, pessoas únicas, que Ele fez, e Ele tem um chamado para nós, dizendo: siga-me. Quantos estão seguindo Jesus? Amém? Queridos, é interessante que às vezes nós olhamos a palavra, e tem algo que é tão forte, que salta assim, e na verdade esse saltar muitas vezes é o Espírito Santo que vem direcionando e trazendo algo que talvez a gente nunca viu, nunca se atentou. Mas nessa palavra de Lucas escrevendo, fala assim: olha, que cada um, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo e tome, não está dizendo que tome a sua cruz e pegue e siga-me. Tem uma palavrinha que para mim é muito chave que está ali: tome sua cruz diariamente, não é uma vez. Senhor, eu tomei a cruz, agora estou te seguindo. Então, queridos, a palavra fala que é diariamente, todos os dias. Fala para o teu irmão, para ele não se esquecer disso. Fala: meu irmão, é todos os dias. Algo que o Senhor tem colocado no meu coração nessa semana, queridos, sobre essa palavra de siga-me, eu quero praticamente olhar para um homem, porque você vai ver na palavra Deus, o Senhor Jesus chamou muitos discípulos, cada um que ele falava, né, ele chegava: olha, siga-me, olha, eu estou te chamando, siga-me. Tem uma referência tremenda nessa palavra, talvez para nós hoje, no sentido natural de um chamado, talvez não tenha tanta, como se diz, uma clareza, da qual era para os povos daquele tempo. Essa palavra siga-me, de chamado de alguém, que era daquela qualidade, daquela importância como era Jesus, porque as pessoas olhavam Jesus e falavam: olha, como ele fala da palavra, como ele tem entendimento, né? Vários textos da palavra dizem assim: olha, ele não é como os doutores da lei, mas ele fala como alguém que tem autoridade. As pessoas conheciam falando: olha, ele, tanto que as pessoas se dobravam diante dele e o chamavam do que? De mestre, rabi, falando de rabino. Então a gente precisa entender algumas coisas. Eu não quero dizer, nós poderíamos ter um estudo completo e nós não temos tempo. Esse tempo nosso aqui é de uma palavra, de uma celebração, não é curso, não é, mas queridos, é importante talvez você tirar alguns minutos depois para pesquisar, para estudar sobre isso. E eu fui atrás de algumas coisas. A gente conhece algumas palavras, algumas de historiadores, de pessoas que falam sobre esse ensino de um rabino, de como é formado, do que é ser um discípulo. E essa palavra siga-me, ela tem uma referência, né? O que significa ela? É um convite por uma vida de discipulado. O siga-me, ela tem a ver com uma vida de discipulado, caminhar junto, caminhar perto, é viver de acordo com o que o mestre ensina. E não só isso, praticar o que o mestre ensina. Então, esse convite do siga-me, não é simplesmente você largar alguma coisa e seguir atrás de um mestre só para caminhando assim.
Há algo tão forte, tão tremendo isso, porque não é um seguir de apenas você levantar os olhos, não, estou seguindo atrás. Então, daqui a pouco você se distrai, se desvia, mas é mais profundo do que isso. Eu até separei algo, eu falei, não sei se eu vou falar, mas eu quero, para não tomar muito tempo, eu quero só ler para vocês algo de um estudo, talvez muitos já conhecem, aqueles que já estudaram um pouquinho mais de uma teologia, já conhecem algo, mas eu quero trazer algo profundo ao teu coração, que essas pessoas na qual Jesus falou, entendiam muito bem o que era um siga-me. E eu quero ler com vocês alguma coisa que diz respeito ao Talmidim na língua, do hebraico lá, significa discípulos. E tem os rabinos eram os estudiosos, aqueles professores, aqueles mestres, que se intitulavam, que as crianças desde a eternidade estudavam, e elas queriam, na verdade o alvo das crianças era se tornar como um rabino, elas cresciam naquilo ali para se tornar, mas tinham um caminho, um trajeto até aquele lugar. Então quero ler para vocês, queria que você prestasse atenção nisso, diz assim que as crianças, elas eram educadas muito profundamente pelos judeus, Talmidim, que quer dizer discípulos em hebraico. Elas tinham alguns estágios, e o primeiro estágio da educação era o Bet Sefer, que significa casa do livro, para as crianças de 6 a 10 anos de idade, lá na sinagoga, pelo rabino local, usavam os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, para educar as crianças. Esse é o primeiro estágio que tinha, que chamava Bet Sefer, que é casa do livro. Elas iam, então todas as crianças dessa idade, 6 a 10 anos, passavam para ser ensinadas. Mas havia um segundo estágio, que é o Bet Talmud, que é a casa de aprender. Então, dos 10 anos aos 14 anos de idade, eles decoravam o Velho Testamento. E esse estágio, ele era somente para os alunos que se destacavam. Os que não se destacavam voltavam para suas casas e eram aí educados diante desse Pentateuco, de tudo, pelos seus próprios pais. E tinha também o terceiro estágio, que é o Bet Midrash, que é a casa do estudo. Então aqui somente os melhores dos melhores alunos, os outros voltavam para casa. Esse terceiro estágio não era mais com o rabino local, era com o rabino famoso ali de Israel. Era o estágio do Talmidim, dos discípulos. O discípulo que procurava o rabino, que mais ele se identificava, e pedia para ser um dos seus Talmidim, que é discípulos. Olha, eu quero ser seu discípulo. Então, aquele rabino, ele fazia uma bateria de perguntas profundas sobre todo o Velho Testamento, e a maioria desses rapazes de 14 anos de idade não passavam no teste. Então o rabino parabenizava por ter chegado até ali, e aquele rapaz, então ele voltava para casa e aprendia a profissão do pai. Alguns poucos passavam no teste, e quando eles passavam, o rabino olhava para ele e dizia: siga-me, segue-me. Quando o rabino falava isso, olha, segue-me, siga-me, essa era a frase que todo menino judeu mais sonhava em ouvir. Todo menino judeu sonhava em ser um rabino, mas você não poderia se tornar um rabino sem se tornar um discípulo de um rabino. Tudo indica que Jesus, ele fez todos esses estágios. Os rabinos tinham 30 anos quando começavam o ensino, e a formação do Talmidim, discípulos, Jesus era um dos Talmidim, de talvez um rabino famoso daquela época. Tem muitos estudos que você pode fazer, mas grande essência era isso dos estágios. Então a gente conhece, para quem já foi para Israel, quem já teve o privilégio de fazer uma viagem lá para Jerusalém, Israel? Tem alguém que já foi para lá? Não? Aqui, foram para lá. É uma coisa impressionante que você vê as festas, você vê as pessoas, os meninos de 12, 14 anos, tem uma festa que se dá para eles, que eles vão até uma tenda, é uma grande festa de formação, que eles atingem uma certa maturidade que tem ali para tomar conta da sua casa, coisas que nós do Ocidente, queridos, assim, nós não entendemos muitas coisas, e aqui nós precisamos se ligar nessa parte do siga-me. Olha, os discípulos, os Talmidim, que é aqueles que almejavam a ser como seu mestre, como seu rabino, mas agora havia um estudo profundo. Toda criança já era ensinada e eles precisavam decorar o Pentateuco.
Eles decoravam os 5 primeiros livros ali que Moisés, então eles tinham isso decorado, gente. Então, a gente voltar para aqui e ver que todo o povo de Deus que caminhava no deserto de Israel, não eram pessoas sem, todos eles, todas as crianças, pessoal, eles conheciam tudo conforme as leis, eles decoravam aquilo. Mas aqui fala que aqueles melhores, aqueles que se saíam bem, eles pulavam de um estágio. Tinha uma criança que até, mas se ele não passasse naquele estágio ali, ele mandava para casa, e os próprios pais ensinavam ali o Pentateuco, ensinava as leis. Mas se ele passava de um estágio, ele ia para um aprendizado mais forte, mais, né? Até ele chegar nessa idade de 14 anos, cima que ele era o quê? Eles se aprofundavam e chegavam naqueles rabinos, eles escolhiam pessoas para caminhar mais de perto, para aprender mais e ser aqueles de ser chamado o discípulo. Então a gente consegue entender depois muita coisa, queridos, sobre a vida de Jesus, sobre a caminhada de Jesus, sobre a idade que Jesus foi até o templo, e por que Jesus foi batizado com 30 anos de idade, né? Tem tudo, não é algo por acaso, mas tem tudo aquilo que cumpria. Jesus, ele veio para cumprir toda a lei, Jesus veio para cumprir todas as coisas, e a 30 anos de idade para um judeu, para aquela época, é uma idade de maturidade de um homem. E Jesus começou o seu ministério com 30 anos, quando assumiu uma maturidade, ele foi batizado nas águas, naquele tempo adulto já, não precisava por causa do pecado, porque nele não havia pecado, mas para que se cumprisse a lei, ele fez tudo, e João assim consentiu, e Jesus estava, e as pessoas chegavam para Jesus, como conhecia daquilo que ele pregava, Jesus pregava nas sinagogas, então tudo indica que ele fez tudo isso. A Bíblia fala que Jesus, quando foi aos 12 anos ao templo, os pais deles o perderam lá, e onde Jesus estava? Estava ali, estudando e fazendo perguntas, as pessoas fazendo perguntas, e ele já debatendo ali com os estudiosos, com os rabinos, com as pessoas. Então Jesus foi crescendo nisso e foi passando por esses estágios, e nós vemos realmente, queridos, eu quero chegar nisso para te passar como que é no contexto, para a gente entender o que é esse siga-me que Jesus fez com os seus discípulos. Porque as pessoas, até na época, eles eram enquadrados daquilo que a pessoa sabe. Você tem conhecimento, você estudou, você sabe mais, então você vai passar de estágio. E Jesus veio para quebrar todo o paradigma. Jesus foi para lá, a minha forma, o meu pastoreio, o meu ensino, os meus discípulos são diferentes de qualquer um deles. E é por isso que Jesus, quando chega para esses, só para você pensar, queridos, entenda que isso precisa mais estudos. Quem gostaria de estudar mais sobre essas coisas? Amém? Então orem, queridos, há um projeto no nosso coração, realmente de ter aulas aqui, realmente sobre parte geográfica, parte histórica da igreja. A gente vai fazer curso, vai ter algo, já tem acontecido, né? Nós temos um grupo formado do INA College, que está acontecendo, e a gente quer programar isso mais, para que você possa conhecer mais da palavra, conhecer mais os ensinos do Senhor, amém? Quem quer mais isso? Então, fique atento, né? Não perca os próximos capítulos, né? O próximo tempo que nós vamos ter. Mas eu quero fazer sobre isso como um pano de fundo daquilo que eu quero citar nessa hoje, queridos, porque o mesmo chamado de Jesus, do siga-me, ele está hoje aqui. Você crê, queridos? Daí você pode falar, pastor, se o siga-me de Jesus é igual daquele lá, então eu estou perdido. Se o pastor fizer, ou se alguém fizer aqueles, você acha que eu passaria também? Eu não sei se eu passaria também. Quantos de nós, para se tornar um rabino, chegar para fazer pergunta, você acha que você seria reprovado, assim? Não, quem não seria reprovado? Por Deus você já foi, porque você está tudo mentiroso. Não foi nenhum nem outro, então o que vocês são? Vocês seriam reprovados ou não, gente? Quem seria reprovado? Agora. Quantos estão entendendo até aqui o contexto que estava? Então vamos continuar, queridos. Então, o Talmidim, que era chamado, era o discípulo, o nome é discípulo em hebraico. E Jesus, ele chega, como eu falei, tem várias chamadas de Jesus aos discípulos. Eu quero ler alguns textos só com você, que você vai se identificar ali quando foi, né? Em Mateus capítulo 4, verso 19. Lembra que Jesus estava, e a Bíblia fala, um dos evangelhos, não é esse que eu vou ler agora, mas fala que Jesus, ele foi até o monte, rabinos daquela época,
eles iam para as escolas e via conhecimento natural das pessoas da lei. Jesus, para escolher os seus discípulos, ele foi para o monte, e ele orou a noite toda ao Pai, para escolher aqueles que seriam seus discípulos na terra. Amém, queridos? E aqui, Mateus capítulo 4, verso 19, diz assim, Jesus lhes disse, sigam-me, e eu os farei vocês pescadores de gente, ou pescadores de homens. Para quem Jesus falou isso, gente? Para quem Jesus falou isso? Tá, quais discípulos que Jesus falou isso? Pedro, Tiago, João, que se envolviam o quê? Com pesca. Amém? Pedro, Tiago, pescadores, João e o seu irmão, também pescadores, ali tinham uma empresa e tal. Agora que eles estavam trabalhando com os pais, será que eles passaram ou reprovaram na prova? Reprovaram. Na prova dos rabinos, havia, porque voltou para trabalhar com seus pais. Não dava certo, voltava ali com seus pais. Jesus vem e quebra esse paradigma, falou, não é do natural, mas é do espiritual e da forma que eu vejo. Eu chamo aqueles que eu desejo fazer a obra. Amém, queridos? E olha aqui, então, o treinamento, por que eu quero falar sobre isso? Porque hoje, queridos, nós não estamos naquela época também, da forma que era feito, mas hoje, cada um de nós temos o nosso trabalho natural. Você tem o seu trabalho que traz o sustento para a sua casa. Então, hoje, o treinamento, todo o princípio, sendo de uma pesca natural, que Jesus veio e falou com os homens. Ele chegou, olha, hoje vocês estão... Ele falou algo que é o entendimento deles naquilo que eles estavam trabalhando. O ide, o chamado de Deus de siga-me, foi para aqueles que estavam trabalhando, que foram reprovados pelos líderes naturais. E ele chegou para Pedro e falou, olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Hoje vocês estão pescando peixe, está num trabalho e talvez naturalmente vocês não conseguiriam chegar lá, mas eu quero mudar a história de vocês. E aqui ele falou com esses homens do aspecto natural, trazendo para algo espiritual, que é o desejo de Deus, de chamar vidas para o seu reino, amém, queridos? Quantos estão entendendo? E ele diz aqui, que no início, o entendimento é aquilo do que se está fazendo agora, do profissional, mas Jesus fala, mas eu vos farei. Queridos, eu quero trazer isso à nossa memória, e trazer para a essência do dia que se chama hoje. Você não está no teu trabalho à toa, queridos. Por mais que você fale, eu não sei o que eu estou fazendo nesse trabalho. Queridos, quantos creem que o Senhor colocou você onde você trabalha hoje? Amém? Quem sabe o Senhor vai mudar, vai fazer coisas, mas é o Senhor que tem o controle, e Ele que te deu esse trabalho, mas não é para qualquer coisa. Porque da mesma forma que o Senhor falou com Pedro, Ele está falando com cada um de nós. Lá era pescador de peixe. Você está com o teu sustento, mas vem cá comigo, eu vou mudar a tua perspectiva, e aquilo que é o teu, que você mexe com caneta, com computador, mexe com algumas coisas, com vendas, com produtos, eu quero trocar esse produto, quero colocar vidas na tua mão. Quantos entendem isso, queridos? Você está trabalhando hoje com produto, mas o Senhor está falando, olha, eu vou fazer com você, permita fazer isso. E aqui tem o siga-me. Queridos, agora me ajude a lembrar do texto da palavra de Deus. Quando Jesus falou isso para Pedro, Tiago e João, o que eles fizeram automaticamente? Jesus falou, vou fazer, siga-me. Jesus, o que eles fizeram? O que a Bíblia diz que eles fizeram? Deixaram na mesma hora. Lembra que nós falamos ali, até para uma criança, o maior desejo de um discípulo, o maior desejo de uma criança, o maior desejo de uma pessoa, era que o rabino, que um mestre, declarasse essa palavra para eles, que era o siga-me. E eles ouvem de Jesus, estão procurando e vê o que Jesus está fazendo, as pregações de Jesus, olha para eles, fala, siga-me. Queridos, Jesus mudou hoje. Jesus mudou. Queridos, o maior desejo que precisa estar no nosso coração não é do que nós fazemos, porque vamos olhar naturalmente, queridos. Naturalmente eu posso dizer que todos nós estamos aqui, nós estamos tudo reprovado. Sim ou não? Tudo reprovado. Tem coisas que nós não entendemos, não compreendemos, ou alguém conhece. Podia fazer uma prova real aqui, né? Quem conhece, para falar decorado, não vou nem falar o Pentateuco, só o livro de Gênesis.
Quem pode vir aqui no microfone e falar de Gênesis 1 até Gênesis, até o final, decorado? 10 versículos de Gênesis, de 1 a 10, decorado. Queridos, as crianças de 6, 10 anos, elas tinham um Pentateuco decorado, era algo impregnado, entende, querido? Não estou falando, mas era algo que estava neles, e eles buscavam isso, mas buscavam alguma coisa de um rabino, que é natural, e nós vemos que os rabinos foi aquele que muitos deles deram tanto problema. Os mestres da lei, doutores da lei, pessoas que se criavam dentro daquilo, eles vinham, queriam confrontar Jesus. João 12, 26. João 12, 26. Olha o que Jesus diz. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois os meus servos, eles devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Queridos, estar aonde Ele está, diz respeito a lugares onde Ele está. Não olhar mais para o meu ambiente natural, mas estar com Ele aonde Ele está. O que Jesus nos chama é para segui-lo, porque Ele falou, os meus servos, aqueles que andam comigo, precisam estar aonde eu estou. Homens naturais chamam para fazer, olha, você pode fazer aqui, mas eu vou te dar as ordens. Não, Jesus se colocou totalmente contrário do que as pessoas estavam esperando. Porque Ele falou, eu não vim para ser servido, ou esperar que alguém chegue a mim e eu vou fazer uma provinha, negócio. Não, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate. Veio para mudar, Jesus veio para mudar paradigmas daquilo que fala, eu não consigo, eu não posso. Mas Ele veio para fazer que tudo é possível, como Paulo falou, tudo é possível para aquele que crê nele. Precisa chegar no mestre certo. Amém, queridos? Nós vamos buscar o rabino correto. Jesus é o nosso mestre, que mudou todas as coisas, e Ele hoje olha para cada um de nós, e não, sem exceções, mas eu não sei nada, Jesus, Ele fala, você quer, olha, hoje você está pescando peixe, só jogar uma vara, joga a rede lá, você vai pescar, diga que não pega nada, mas eu vou transformar a tua vida, e você vai, gente, é mais fácil pegar peixe ou pegar gente? É mais fácil fazer uma venda, assim, negócio é você conseguir falar com pessoas e convencer pessoas. Queridos, lidar com gente não é fácil. Sim ou não? E Jesus veio para trazer algo e falou, olha, eu vou transformar isso. Talvez você pense que o teu sustento está naquilo que você trabalha o dia inteiro, está naquilo que está, mas eu vim para falar uma coisa, através disso daí, eu posso tirar você deste lugar, porque eu vim para ser o seu mestre e Senhor. Amém, queridos? Quem quer seguir Jesus? Quem quer ir por esse mestre? Amém, queridos? É essa palavra que Ele tem feito. Então, estar onde Ele está, Ele falou, se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos, então não estão chamados a ser, Ele não está falando, segue-me, eu vou fazer uma provinha, não. Ele falou, siga-me. Ele chegava para os discípulos, um coletando impostos, negócio lá, ei, venha, siga-me. Largou a coletoria e saiu correndo, porque querido, o maior sonho, sabe, querido, o maior sonho que nós precisamos ter na nossa vida, é ouvir Jesus chegar para nós e falar, siga-me, siga-me. Nós precisamos largar tudo. Nós cantamos hoje, eu estou gastando a minha vida, deixando tudo por amor a Ele, dono dos meus dias. Você tem consciência do que está cantando, queridos? Ele é dono dos meus dias. É Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Estou perdendo tudo, no sentido natural, perdendo. Queridos, o maior sonho que tem de um pescador olhando o natural, o que era? Ter uma grande pesca, não é? Quando Jesus trouxe grande pesca para ele, que eles ficarem celebrando a pesca, eles celebraram a pesca. Onde havia... Não. Era maravilha, ele falou, chamaram outros barcos, levaram lá, mas quando chegaram em terra, queridos, o mais importante para eles era Jesus, os peixes iam fazer a parte deles.
Mas quando Jesus está na nossa frente, Ele supre todas as coisas, nada é impossível para Ele. Então quero falar para você, querido, não se preocupe com aquilo que é o teu trabalho. Se você está seguindo Jesus, Ele vai transformar, a multiplicação dEle. E se não está dando nada, não está tendo venda, não está tendo nada, Jesus é aquele que chega e fala, olha, jogue agora para o outro lado. Ah, mas não estou vendendo nada. Eu vou falar, olha, não saia hoje. Faz o teu planejamento, sai amanhã. Vai isso. Sabe aquele cliente que você nunca visitou mais, porque você estava assim? É hoje. Mas por quê, queridos? Porque nós seguimos. Porque Jesus falou, os meus seguidores, os meus servos, eles precisam estar aonde eu estou. E o Pai vai honrar quem me servir. Amém? O que eu quero dizer com isso, queridos? Que nós precisamos cada dia mais, porque a Bíblia fala que implica no diariamente deixar. Diariamente tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Seguir Jesus. Isso implica o que, queridos? Implica em nós não amarmos o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João 2,15 diz isso. 1 João 2,15 diz, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas por que não está nele? Porque Jesus nos convida para segui-lo, e nós estarmos em Jesus. Mas se nós amarmos o mundo e as coisas que estão no mundo, o amor do Pai não está em nós. Então o que acontece? Paramos de seguir. Isso não é seguir para Jesus. Porque o seguir é estar nele. Os meus servos precisam estar em mim. João 15:19. João 15:19 diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Vocês não são do mundo, pelo contrário, do mundo eu tirei vocês, eu vos escolhi. Quem foi escolhido, queridos? Eu escolhi, ele falou, olha, vem, siga-me. E nós paramos de ser do mundo, queridos. O mundo não pode mais nos atrair, as coisas do mundo não podem mais atrair. As conversas do mundo não podem mais entrar no nosso coração, na nossa casa. Precisa ter limpeza, pureza. Por quê? Porque os talmidins de Jesus, os discípulos de Jesus, andam com Ele e não amam o mundo e nem as coisas que há no mundo. João 17, 14 a 17. Eu tenho lhes dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tire do mundo, Pai, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. É a oração de Jesus pelos seus, por nós. Quantos entendem? Amém, queridos? Há algo agitado no mundo, queridos, o mundo quer atrair, o mundo quer fazer que você seja atraído para as coisas dele, mas a palavra de Deus continua a mesma. O mundo valoriza o estudo, o mundo valoriza aquilo que é a competição. Os talmidim eram por causa de competição, não deu certo, querido, volta para a tua casa, foi até bom aqui, mas volta para tua casa, vai trabalhar com seu pai, que aqui você não serve. E chega alguém que fala, vem cá, eu restauro a tua vida, eu só te falo uma coisa, larga tudo que você está fazendo e siga-me. Espera aí, mas eu não tenho estudo. Falou, não, me segue. Eu sou o mestre. Queridos, nós precisamos, sabe que o tempo que se chama hoje? Nós precisamos saber muito bem a quem nós estamos seguindo. E é uma palavra bem forte, porque hoje é cheio de seguidores, não é verdade? Tem muitas pessoas que têm seguidores por aí. E toma cuidado, porque quem sabe você é mais um que segue alguém que está andando no curso do mundo. Sabe, há uma implicação, presta atenção. Há uma implicação minha, Samuel.
Eu fico assim muitas vezes indignado de pessoas que usam tantas redes sociais para aceitar o convite de um, aceitar de outro negócio, mas nas suas redes sociais não fala, não escreve e não coloca vídeo nada com nada. Você não expressa quem você é de Jesus. Será que nós estamos sendo seguidores de Cristo? Você fala de tudo, gente. A gente vê pessoas postando tudo, posta isso, vende aquilo, fala aquilo e manda, mas nunca tem uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra só, olha, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, eu tenho vivido neste caminho. A gente vê muitas pessoas entrando, mas não expressam quem elas são em Jesus. Sabe, que precisamos tomar cuidado, porque muitas coisas o mundo está entrando, e Jesus está falando, olha, aqueles que me servem, eles devem odiar o mundo e as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não vai estar em nós. Como estão entendendo, queridos? Pastor, mas muito, queridos, hoje em dia nós precisamos ser realmente radicais. Sabe, por muito tempo as pessoas, não, ninguém pode chamar de radical. O radical é quem tem raízes. A palavra essência de radical é quem tem raízes profundas. Se você tem uma raiz profunda no Evangelho de Deus, na palavra de Deus, nada vai te contaminar, você vai estar seguro e firme. Então, se é para chamar de radical, nós somos sim, radicais, e tem que ser radicalizado na palavra de Deus, enraizados nele, porque o meu justo viverá pela fé. O justo vai florescer como uma palmeira plantada na casa do Senhor, crescerá como cedros do Líbano, e florescerá nos átrios do nosso Deus, e mesmo na velhice, continuarão dando frutos que agrade ao coração de Deus. Amém? O justo é como uma árvore plantada, que tem raízes. Querido, muitos de nós precisamos ter raízes, porque muitas vezes nós vemos no domingo, vai na célula, levanta as mãos, mas na segunda-feira, na terça-feira, o mundo atrai, as coisas do mundo estão tomando conta. Você não consegue falar de Jesus para ninguém, nem quem trabalha do teu lado, nem quer teu vizinho. Está errado, alguma coisa está errado, queridos. Não que você precisa ser, não, eu tenho que falar o evangelho. Não, você tem que ser educado, saber a hora de falar e saber a hora de se... Porque a tua postura vai falar mais do que palavras, querido. A nossa postura vai falar mais do que palavras. Como estão entendendo? Amém, gente? As coisas de Deus, então, tem tudo a ver com o siga-me de Jesus. E agora presta atenção, porque nós estamos falando que Jesus chegou para Pedro, queridos, e Jesus não falou apenas uma vez para Pedro. Sabe, essa essência que eu quero trazer para nós nessa noite, de uma diferença que tem, porque Jesus falou que diariamente nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. Todos os dias eu tenho que parar e falar, Senhor, eu quero te seguir, porque o convite de Jesus não é uma vez só e parou. Jesus não vai ficar olhando para trás, será que eles estão me seguindo? Será que eles estão me seguindo? Não, Jesus ele chamou, mas ele continua a olhar para nós, sim, queridos, para fazer um convite novo. E nós vamos ver, queridos, presta atenção, a gente está vendo aqui, Jesus teve seu ministério. Quanto tempo vocês acham assim que, quando Jesus chamou Pedro para o ministério de seguir, até a ressurreição lá, quantos anos passaram, você acha? Uns 3 anos e meio, correto, gente? 3 anos e 3 anos e meio aconteceu muita coisa. João falou, olha, aconteceu tantas coisas, até naqueles 40 dias, coisas que Jesus que não conteriam em livros no mundo todo, que se eles fossem escrever o que Jesus fez, o que as obras que foram contadas lá. E o tempo todo Jesus falando com Pedro, Jesus falando com os discípulos, e ele chamou lá daquele mar, quando ele estava pescando, o seu irmão apresentou depois de Jesus, né, você vê o evangelho, e Jesus ia chamando as pessoas, olha, siga-me, e o siga-me de Jesus não para, não para. João capítulo 21, verso 9, Jesus ressuscitou, e ele apareceu na sala, quando o pessoal estava reunido, lembra que Jesus apareceu dentro de uma sala, e falou, paz seja convosco, né? Tomé não estava ali, depois na segunda vez, Tomé estava, e Jesus falou, Tomé, pode tocar aqui. E aqui a Bíblia fala que foi praticamente a terceira vez, os momentos que Jesus apareceu, algumas das vezes depois da ressurreição, em João capítulo 21, verso 9, aonde eles estavam pescando, lembra? Jesus morreu lá, e Pedro falou assim, olha, estava lá e falou, eu vou pescar, quem vai? Daí alguns discípulos foram com ele, eles foram pescar. Enquanto eles estavam pescando,
Jesus apareceu ali na beira-mar, e ele estava ali, e ele olhou para os discípulos, falou que estavam 100 metros de distância, mais ou menos, falou: ei, vocês pegaram algum peixe? Não, né? E aqui continua essa conversa, né? Jesus chamou para eles ali, e eles falaram: não pescamos nada. Daí Jesus falou: então lance a rede do lado direito, lança ela para o lado direito. E quando eles lançaram para o lado direito, pegaram tantos peixes, 153 grandes peixes, e a rede não se rompia. Daí João falou assim: ei, é o Senhor. E quando Pedro ouviu falar que era o Senhor, ele estava, né, despido, ele vestiu a capa e pulou na água, porque era poucos metros. Querido, ele ficou olhando para os peixes, 153, não, é o mestre que está lá. E ele foi até o mestre. Quando chegaram, Jesus falou: dá um dos peixes que vocês têm, e eles começaram ali. Então, versículo 9 diz: quando chegaram, eles encontraram ali um braseiro na qual havia pão e peixe. Então Jesus disse: trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Então havia 153 grandes peixes, e no entanto a rede não se arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus então repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor sabe que eu amo. Então Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, Pedro, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde você queria. Mas quando for velho, você estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Pedro então se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Então Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Então Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Siga-me. Queridos, 3 anos e meio depois, houve o primeiro chamado daquilo que ninguém apontava valor nenhum. Pessoas que eram iletradas. Pedro foi chamado por: olha, como que pode vir uma coisa dessas pessoas que são iletradas? Pedro não tinha conhecimento. Eram pessoas que a gente viu até nas células, foi uma das palavras, assim, pessoas que eram improváveis. Como eu e você. Quantos aqui você fala assim: olha, eu me achava, ainda me acho uma pessoa que é improvável? O Senhor disse para essa pessoa, para Pedro: siga-me. Pedro seguiu. Depois de 3 anos e meio, Jesus vem com a pergunta: você me ama? Então cuida das minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Cuida, você me ama. O que Jesus pede para nós, querido, é um amor pela sua obra, um amor por Ele e um amor pelas vidas. Não é pelo que nós fazemos, querido. Um momento de bobeira, um momento de não saber o que fazer. Pedro e alguns discípulos estavam voltando para aquilo que eles deixaram amarrado lá, que era o barquinho para fazer a pesca. Voltou para aquilo que era natural. Mas no primeiro chamado de Jesus: olha, você quer o natural, eu continuo fazendo. Se você quer provisão, jogue para o outro lado. Vocês não pegaram nada, mas jogue para o outro lado para você ver o que eu vou fazer. Pedro deixou lá no barco, depois que tiraram os peixes. Queridos, aquilo que você faz, ele não tem sentido e não vai importar coisa nenhuma, se a prioridade não for: siga Jesus. Quantos compreendem?
Quantos compreendem o chamado de Deus que está sobre nossas vidas, querido? Há uma maior responsabilidade, e o siga-me de Jesus não para, porque Jesus fez isso com Pedro, mas agora Jesus estava já para ser elevado ao céu, já tinha cumprido, já tinha morrido na cruz, levado os pecados de todos nós, ele ressuscitou, apareceu para os discípulos, e mais uma vez, você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus já até falou, olha, mostrou para ele o tipo de morte. Quantos quer saber o tipo de morte tua que vai glorificar a Deus? Jesus já apontou para Pedro como que ele morreria para agradar a Deus. Olha, vai ser, você nem vai ver, as pessoas vão te amarrar de um jeito, vão pegar, e a gente sabe, segundo historiadores, que Pedro morreu crucificado, e ele falou, não sou nem digno de morrer como meu mestre, e ele pediu que a cruz fosse colocada de ponta cabeça, porque ele não queria nem morrer como mestre, mas Jesus já tinha falado para ele o tipo de morte que agradaria a Deus. E Jesus então disse para ele, siga-me, siga-me. Queridos, quando se segue naturalmente, as pessoas, eles seguiam Jesus pelos trajetos, eles viam milagres. Agora, como que vai seguir Jesus agora, se Jesus estava para subir aos céus? Quantos conseguem entender o siga-me de Jesus? Não é para coisas naturais, queridos, são para coisas espirituais. Aonde você está, se o teu trabalho, ele precisa ser para glorificar a Deus, querido. Se ninguém mais faz, você vai ser o primeiro. Você vai ser a ponte de bênção que vai atrair pessoas para o reino de Deus. Eu sei que no teu coração você quer querer muito mais por esse lugar, por a compra desse lugar, por um lugar maior, espaço maior, queridos. Deus não tem problema com isso e Ele vai fazer, não tem dúvida. Mas quem Ele vai colocar aqui? Ele não vai colocar aqui o teu computador, não é o teu carro do ano, não é os teus negócios. Ele vai colocar aqui os teus familiares. Ele vai colocar aqui as pessoas que estão decepcionadas, perdidas no mundo. Pessoas que, embora possam ter muito no natural, estão perdidas, estão indo para o inferno. E Deus quer fazer com que nessa noite nós possamos entender o siga dele. Siga-me. Jesus disse para informar Pedro o tipo de morte. Queridos, e Pedro ainda quis se esquivar depois, né? É lógico que quem escreve é o que contou essas coisas, né? Que João falou que Pedro chegou para ele, quando viu João passando, Pedro falou para Jesus o quê? Senhor, o que vai ser dele? E Jesus dá uma resposta para Pedro, olha, se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, cara, o que te interessa, o que te importa? Talvez você fique perguntando, o supervisor, o pastor, o líder, o que vai ser dele? Queridos, o que o Senhor está fazendo no chamado, falou, olha, não importa o que eu vou fazer com ele, se eu quiser que ele fique, que ele faz, você não tem nada a ver com isso. Em outras palavras, assim. Mas o que Jesus pede para cada um de nós, falou, olha, quanto a você, siga-me. Porque cada um é diferente, queridos, a resposta de coração de cada um é diferente, sim ou não? Jesus tinha 12 discípulos, um se perdeu, depois foi acrescentado mais um lá, depois desse tempo da igreja primitiva. Mas talvez aquilo que ao nosso olhar fosse o improvável, é aquele que Jesus fala, cuida das minhas ovelhas, apacenta. Quantos estão entendendo, queridos? O siga-me de Jesus, ele não para, ele é diariamente. E eu quero, o que o profeta Oséias falou de nós prosseguimos nisso, querido. Oséias capítulo 6, verso 3, ele diz, conheçamos e prossigamos, seguindo em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega toda a terra. Amém, queridos? Agora, há uma pergunta na Bíblia, há situações na Bíblia, que eu quero daí fechar neste momento, que talvez seja pergunta de alguns de nós nessa hora, queridos. Ou talvez, não pergunta, mas palavras de afirmação que nós faremos para Jesus e falamos para Ele. Em Lucas 9:57, alguns declararam para Jesus assim, Senhor, eu te seguirei, Jesus. Queridos, quantos
creem, e você sabe que seguir Jesus tem implicações. Seguir Jesus não é de qualquer jeito, queridos. Olha que a palavra de Deus nos diz ali em Lucas 9:57. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Senhor, eu te seguirei onde quer que tu vá. Jesus respondeu: olha, as raposas têm tocas onde morar, as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Quer seguir? Você quer seguir mesmo? Quer estar comigo onde eu estou? Porque essa é a palavra de Jesus para quem quer segui-lo, sim ou não, gente? Ele falou que quem vai me seguir, quem vai ser meu servo, tem que estar comigo onde eu estou. E continuando o texto diz: e a outra pessoa Jesus disse: siga-me. Mas o homem, porém, respondeu: Senhor, deixa primeiro sepultar meu pai. Jesus então respondeu: olha, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixa que antes eu despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Queridos, no tempo que se chama hoje, quais são as desculpas que eu e você temos dado para seguir Jesus? Quais são as desculpas que nós temos dado para o Senhor? Aqui nós vemos desculpas de alguma pessoa: Senhor, deixa eu sepultar meu pai. Nós não vamos entrar em detalhes, mas naquela época existia dois tipos de sepultamento. Um, quando a pessoa morria, que era embalsamado, tinha tudo lá. E depois, quando dava o prazo de retirar só os ossos. Então as pessoas pegavam aqueles ossos. Então muitos historiadores falam que, olha, deixa eu sepultar. Talvez seria nesse período de dar uns 2 anos, 3 anos, para tirar os ossos de lugar para levar para outro. E Jesus fala: deixa que os mortos sepultem os mortos. Segue-me você. O outro: Senhor, deixa eu me despedir da minha família. Olha, Jesus falou: quem põe a mão no arado para trabalhar no meu reino, no meu chamado, e olha para trás para ver o que não é apto para o meu reino. Quais desculpas nós temos dado? Um último texto que eu quero ler com vocês. Eu vou só citar, você já talvez conhece já. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Jesus estava saindo e falou que um homem veio por trás dele correndo, ajoelhou diante dele e disse: mestre, mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna, o reino? Jesus fala: tem os mandamentos, né? Ele falou: quem você chama bom, né? Que ele chegou: bom mestre. Jesus falou: bom é apenas Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude, com amor. Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens, dê dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. E aqui eu anotei algo, queridos, que eu grifei aqui. Vai e faça isso. Depois de ter feito, o que Jesus fala para ele? Vem e siga-me. O que quer dizer, queridos? Não importa se eu estou fazendo vários mandamentos, estou obedecendo tudo, mas tem algo que o tesouro do meu coração está fora de contato com Deus. Jesus falou: olha, e a Bíblia fala que Jesus não falou isso de qualquer forma, queridos. Jesus não falou bravo, Jesus falou com amor. Você quer ser perfeito? Ainda te falta uma coisa: vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro nos céus. Agora, depois que você fizer isso, então venha e me siga, porque isso vai ser um problema. Porque amor às coisas, amor ao dinheiro, amor às coisas palpáveis aqui, queridos, vai destruir e tem destruído pessoas. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste,
porque ele tinha muitos bens. E olha o que Jesus diz, queridos, como é difícil entrar no reino de Deus. Pessoas que se apegam a dinheiro e a coisas. 23, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos então se admiraram com suas palavras, mas Jesus disse outra vez, filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, então os discípulos perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, para as pessoas isso é impossível. Passar pelo plano natural, passar pela prova dos rabinos, quem sabe é impossível, nós não conseguimos. Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, para segui-lo. Então Jesus respondeu, eu lhes garanto que todos aqueles que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais irmãs, 100 vezes mais mães, 100 vezes filhos, 100 vezes mais propriedades, e com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Queridos, que está falando, olha, quem deixar pessoas, coisas, negócios, para seguir Jesus, e por causa das boas novas, receberão 100 vezes mais. Porque muitos param de seguir, queridos. Porque você parou muitas vezes de seguir. Nós precisamos seguir ao Senhor. Não é seguir a multidão, não é seguir pessoas que vão falar de uma liturgia, falar de alguma coisa, de leis, de obras, não. Seguir Jesus em santidade. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Precisamos ter uma vida de seriedade, queridos. Sabe, eu anotei Atos, depois você pode ler em casa, Atos 22. Mas o apóstolo Paulo é alguém que você vai entender, querido. Eu quero só ler esse texto para vocês, depois eu quero orar ainda por vocês. Atos 22. Sabe, a semana passada eu não li, me arrependi depois. Tinha um texto que ia fechar, mas por causa do horário. Mas eu quero ler esse texto com vocês só para identificar no teu coração, queridos. Quem foi Paulo? Paulo foi um homem estudioso, sim ou não? Foi um homem entendido, mas olha que Paulo diz aqui, irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto eu apresento a minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi maior ali na sala. Então Paulo diz, olha, eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Eu fui criado aqui em Jerusalém, educado por Gamaliel. Gamaliel era um dos professores, é um dos rabinos, alguém bem conceituado. E Paulo falou, eu fui educado por ele. Paulo passou, querido. Paulo era estudado, Paulo tinha todas as coisas natural ali falando. Fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Eu tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês o são hoje. Eu fui ao encalço dos seguidores do caminho. O que é o caminho? O caminho era aquilo que eles não sabiam identificar, que eles falavam que eram os perseguidores, mas o caminho era Jesus, aqueles que seguiam a verdade. Paulo falou, olha, eu fui da lei com vocês, fazia tudo achando que agradava a Deus, fui ao encalço, persegui aqueles que se diziam do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens, prendendo mulheres, lançando na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Eu recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizaram a trazer seguidores do caminho,
de lá para Jerusalém em cadeias para serem castigados. Mas quando eu me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu perguntei: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego, e meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante eu pude vê-lo. Então ele disse: o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para para ver o justo e ouvi-lo falar. Você pode continuar depois lendo esse texto, e a palavra de Deus fala: ele é um vaso escolhido por mim de honra para levar o evangelho. Querido, Paulo tinha aprovação de homens, Paulo tinha aprovação de tudo. Ele falou: eu fui estudado, eu fui isso. Mas quando ele teve uma experiência com a luz, com o próprio Senhor Jesus: Saulo, por que você está me perseguindo? Mudou a sua história, mudou a sua vida. E Paulo, depois de mudado, ele disse: eu considero meus estudos, as coisas que eu conquistei, como esterco. Para mim não vale nada, por amor a Cristo, por amor às boas novas, ao Evangelho. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, a viver contente, tendo em abundância ou tendo em escassez, porque o que importa é Cristo. Queridos, nessa noite eu quero fechar nesse tempo e orar pela tua vida, mas eu quero convocar você, em nome de Jesus. Entenda isso, é um chamado que o Senhor tem feito para a tua vida, e uma resposta precisa dar do nosso coração ao Senhor. Ah, mas eu já resolvi seguir Jesus lá quando eu me converti, eu me batizei. Queridos, Pedro também foi, mas quando Jesus comissionou Pedro para nova: apacenta minhas ovelhas, ele deu a mesma palavra. Pedro, você está me perguntando o que vai ser do outro, não importa o que eu vou fazer, eu chamo você agora, siga-me, siga-me. O Senhor tem feito chamado para a minha vida e para a tua vida nessa noite, e a resposta eu sinto que nós precisamos dar para o Senhor, queridos. Ninguém vai orar por você, eu creio que não, mas se você quer dar essa resposta para o Senhor: Senhor, eu quero te seguir, quero mudar minha história, o meu trabalho eu já vou rever, Senhor. Eu vou orar, porque se eu tenho alguma coisa errada, eu quero colocar em ordem a minha vida, porque o que mais importa é agradar o teu coração. Quantos entendem, amém, queridos? Fique em pé comigo, nós vamos cantar esse cântico. E se é um desejo de dizer para o Senhor, você não vai falar por palavras, querido. Não é ninguém que vai falar aqui, mas Jesus está te chamando. Ah, eu sou incapaz, tá? Pedro também era, tanta gente era, nós somos improváveis. Mas o Senhor chega nessa noite falando para nós: eu sou o mestre dos mestres, eu sou o rabino maior. Mestre, ele é o nosso mestre, e ele que está dizendo para nós: siga-me. Naturalmente você não poderia ser escolhido, mas porque é o Senhor que está te chamando, siga-me. Ele vai fazer uma obra maravilhosa, mas para nós precisamos dar o sim para Ele. Senhor, eu quero te seguir. Seguir Jesus, o que é, queridos? Quem quer ser meu discípulo, meu seguidor, negue-se a si mesmo diariamente, tome a sua cruz diariamente e siga-me numa vida de santidade. Vamos cantar, e você que deseja isso, vem para frente. Se faltar lugar, sei lá, ajoelha aí, mas dá a tua resposta para o Senhor. Seja você com o Senhor, se derrama diante dele nessa hora, em nome de Jesus.